Boa noite. Meu nome é Terla Castro, eu sou médica oftalmologista e hoje estamos ao vivo aqui no Instagram da Sorrigues para apresentar mais um dos nossos parceiro da Sorrigues, o Dr. Diego Cardoso. Vamos ver. O Dr. Diego está entrando aqui agora. Boa noite, Dr. Diego. Boa noite, doutora Terla, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, prazer em falar com a senhora. Prazer é todo meu. Dr. Diego Cardoso, pessoal, é o advogado consultor da Sorrigues, da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Para quem está entrando agora e ainda não nos conhece, nós somos da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Meu nome é Terla Castro, eu sou médica oftalmologista e atual presidente da sociedade. Nós estamos na Sorrigues realizando essas lives sistematicamente para apresentar aos oftalmologistas do estado, aos nossos sócios e os também que gostariam de ser sócios e ainda não se associaram, as vantagens de ser sócio da Sorrigues. Entre essas vantagens está a parceria que nós temos com várias empresas, instituições, prestadores de serviços. O doutor Diego Cardoso, do Escritório de Advocacia Apolinário e Diego Cardoso Advogados, está felizmente trabalhando com a Sorrigues, né, doutor Diego? Nós iniciamos com ele um contrato de prestação de serviços. O doutor Diego faz, então, consultorias para a sociedade. Nós vamos, então, hoje conversar sobre todas as questões que o doutor Diego vem assumindo frente à sociedade conosco. Nós temos uma extrema necessidade de ter um jurídico forte e eu estou muito feliz de que na minha gestão, agora na atual gestão da Sorrigues, nós felizmente conseguimos ter um jurídico, né, que nos dê apoio em muitas questões que são extremamente importantes, como, por exemplo, necessidades de avaliação de contratos, necessidade de avaliação de notas técnicas, emissão de pareceres, muitas questões em que se fazia necessário a opinião de alguém da área. Portanto, levando em consideração a grande experiência que o escritório do Dr. Diego tem de atuação dentro da oftalmologia, nós escolhemos o Dr. Diego para nos ajudar nessas questões. Então, eu gostaria, Dr. Diego, nos contasse como é que tem sido ao longo dos anos, né? E há quanto tempo vocês vêm atuando dentro da oftalmologia? Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar, boa noite, obrigado pela oportunidade, boa noite para todo o pessoal que está nos assistindo, né? E gostaria também de parabenizar essa gestão da Sorrigues, né, pelo excelente trabalho que eu venho testemunhando, né, ao trabalhar junto com vocês. E, bom, na verdade, respondendo a pergunta, o nosso escritório, nessa altura, já tem mais de 20 anos de experiência na atuação na defesa médica. Tá? E não só na oftalmologia, mas praticamente em todas as especialidades médicas nós já tivemos ou temos processos em andamento. Tá? E de forma também distribuída por todo o estado do Rio Grande do Sul, tendo até alguns processos fora do estado. Nós atuamos basicamente na área civil, na área administrativa e na área penal dentro dessa especialidade do direito médico, né? Lembrando que a área civil, o que é a área civil? O que se discute na justiça civil são indenizações em dinheiro, né? É o ressarcimento de despesas que uma pessoa teve com tratamento, ou o valor que alguém deixou de ganhar porque estava em convalescença, ou a perda da capacidade laborativa, ou ainda a indenização dos famosos dano moral e dano estético, né, que na verdade são danos, prejuízos, sofrimentos psíquicos das pessoas que a legislação brasileira tornou indenizáveis em dinheiro. Né? Na área administrativa, nós temos processos no Conselho Regional de Medicina e também em alguns órgãos públicos, onde os médicos prestam serviço, como, por exemplo,
a Prefeitura de Porto Alegre, ou, enfim, outras prefeituras do interior, o Detran, outras prefeituras do interior do estado. E aí se discutem em sindicâncias e processos éticos profissionais a atuação do médico sob o ponto de vista ético, técnico, etc. E no penal, aí o que se discute são penas privativas de liberdade, eventualmente multa, prestação de serviço à comunidade, enfim. Então, são os riscos inerentes a cada um desse tipo de processo, né? O nosso trabalho envolve uma disponibilidade considerável, né? Porque muitas vezes somos questionados, consultados em situações de urgência e aprêmio, onde os médicos, os clientes nos questionam sobre como devem se portar, se conduzir frente a uma determinada situação. Tá? Isso é mais ou menos vamos dizer assim, o tempo, um desenho rápido do tempo que a gente atua e da nossa experiência nesse tipo de dentro da defesa médica, né? Incluindo a oftalmologia, claro. Sim. Vocês realizavam algum tipo de trabalho com o sindicato médico? Como é que funcionava? O início da nossa atuação na área da defesa médica até é anterior ao sindicato, né? Nós tivemos um convênio com a Associação dos Médicos do Hospital Conceição, a AMEC, e a Associação dos Médicos do Hospital Fêmea, nos idos de 1994. Tá? Depois, em 1998, sim, nós iniciamos a prestação de serviço com os Simers, né? E tivemos esse convênio até junho do ano passado, né? Quando, a partir de junho do ano passado, nós optamos por permanecer apenas com os processos que nós já tínhamos, né? Por esse convênio, que vão terminar conosco, né? Ainda são mais de 1.500 processos, mas não temos mais o convênio para processos novos pelos Simers, né? Então, mas continuamos, enfim, continuamos com os nossos clientes e diversas entidades para as quais nós viemos prestando serviço e assessorando, dada aí a nossa experiência e a nossa relação com a classe médica, que é de muita gratidão, né? E um trabalho conjunto que se concretiza em cada processo, na verdade. E sim, para nós como sociedade é muito importante nós termos esse respaldo de um escritório de advocacia com tamanha experiência, né, de atuação na área médica. Então, eu gostaria que nós conversássemos agora um pouco, Diego, sobre quais são as tuas orientações, né, para os médicos em relação a atuações preventivas, atitudes preventivas que nós temos que tomar no nosso dia a dia, na profissão, no exercício da profissão, para evitarmos, né, qualquer, enfim, digamos, um processo jurídico, né, contra o médico ou qualquer incomodação nesse sentido jurídico. O que vocês costumam, então, orientar? Quais são as atitudes, né, que nós temos que tomar? O que é certo, o que é errado? Quais são os conselhos de vocês? Olha, o que a nossa experiência revelou, tá, é que, infelizmente, não existe uma forma de o médico evitar totalmente o risco de sofrer um processo, tá? Enfim, alguns especialistas afirmam que a melhor forma seria uma boa relação médico-paciente. E, na minha opinião, sim, é verdade. Eu acho que uma boa relação médico-paciente é o primeiro item, né, nesse assunto que deve ser considerado. Mas mesmo ela não é uma garantia de que não, eventualmente um dia não vai ocorrer um processo. Então, a nossa orientação é no sentido de que o que o médico pode fazer para se prevenir para essa contingência, né? Se prevenir para a contingência de ocorrer o processo. Exato. E nesse sentido, na verdade, a nossa primeira e principal orientação sempre foi o foco no prontuário médico. Porque o prontuário médico, as informações constantes do prontuário médico se presumem verdadeiras. Tá? Ou seja, a princípio, o juiz vai acreditar naquelas informações. Tanto que eventuais alegações, ou seja,
quando as pessoas contestam e dizem que existe uma falsidade no prontuário, tem que fazer um processo específico para comprovar esse tipo de coisa, né? É incidente de falsidade. Então, por isso mesmo, essa presunção de veracidade é uma coisa muito séria. Ele provavelmente ele vai ser acreditado mesmo quando for analisado no processo. Por isso é que deve ser preenchido de forma completa, né? Eventuais lacunas ou trechos ilegíveis no prontuário podem causar prejuízos à defesa e, eventualmente, podem causar até condenações. A falta de um procedimento específico descrito no prontuário, por exemplo. Se num processo ficar provado que aquele procedimento poderia ser a diferença entre um bom resultado e um mau resultado, o médico, mesmo tendo feito o procedimento, se ele não anotar no prontuário, pode ser condenado como se não tivesse feito esse procedimento. Certo. Por quê? Porque nos processos judiciais, o que acontece é que nós precisamos da realização da prova pericial, da prova técnica feita por um especialista da confiança do juiz, que tem a missão, digamos assim, de traduzir a matéria técnica para o julgador e sempre buscando nós buscando no sentido de que essa perícia vai ser favorável à defesa. Mas o perito, para fazer uma reconstituição daquilo que aconteceu, vai se basear justamente no conteúdo do prontuário médico. Sim. Claro, para avaliar a situação atual do paciente, ele também vai fazer o exame físico, se é caso de paciente vivo, né? Porque em muitos processos o paciente faleceu, mas se é caso de paciente vivo, ele vai fazer exame físico, anamnese, etc. Mas para fazer uma reconstituição do atendimento médico, ele precisa estar de posse de um prontuário completo. Então, quando eu falo prontuário completo, eu estou me referindo a essa peculiaridade, que o médico se coloque no lugar do colega dele, perito, que lá adiante, talvez um dia vai ter que ler aquele prontuário e compreender bem qual era o quadro do paciente, quais foram os exames realizados, qual foi o diagnóstico, qual foi a conduta, qual foi o resultado. Quanto mais descrito, né, melhor. Todos os procedimentos. Exatamente. Orientações. Exatamente. E, doutor Diego, em relação ao termo de consentimento, o termo de consentimento, ele é realmente válido ou não? Né? Como é que o médico tem que entregar com antecedência? Como é que funciona essa questão do termo? Existe alguma normativa específica? Sim. O termo de consentimento informado, ele existe para demonstrar que o médico cumpriu uma obrigação que ele tem, que é a do dever de informação. Na verdade, o médico, assim como todos os profissionais prestadores de serviço, ele tem basicamente duas obrigações distintas e independentes. A primeira delas é agir conforme a técnica e o estado atual da arte da sua profissão. E a segunda é informar e orientar o paciente a respeito dos riscos e das peculiaridades daquele procedimento. Essas obrigações são independentes uma da outra, como eu falei, né? E, eventualmente, podem haver condenações em processos judiciais, mesmo que o juiz considere que o médico agiu corretamente, pode haver condenações, e elas existem, pela falta do cumprimento do dever de informação. Né? O que se dá muito, o dever de informação também, em virtude do princípio da autonomia do paciente, que é consagrado no Código de Ética Médica, e desde o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, já existe essa obrigação dos profissionais, dos prestadores de serviço, de prestar as informações ao consumidor final, digamos assim, que no caso do médico é o paciente. Né? Então, supondo, por exemplo, um procedimento eletivo, como uma cirurgia plástica, uma blefaroplastia, tá? Eventualmente pode haver complicações, ou mau resultado, ou resultado parcial, retração cicatricial, enfim, o paciente deve ser avisado disso para ele poder optar se ele quer se submeter ao procedimento, né, correndo o risco de que essas coisas aconteçam, ou se ele prefere não se submeter a esse risco. Né?
Então, respondendo à pergunta, sim, o termo de consentimento, o termo de consentimento informado é válido e é muito importante, porque hoje é praticamente a única forma que o médico tem de comprovar que cumpriu esse dever. Uhum. O judiciário gaúcho, ele tem se tornado progressivamente mais formalista nesse sentido. Até alguns anos atrás, a gente faz uma pesquisa no repertório de jurisprudência do Tribunal de Justiça e vê que até alguns anos atrás se via casos em que os desembargadores consideravam prova por testemunhas e consideravam anotações no prontuário como suficientes para demonstrar que o paciente foi avisado. Mas Uhum. hoje já não se encontra mais decisões assim. Eles Certo. valorizam o termo de consentimento informado. Só que não é qualquer termo. Não, Uhum. digamos assim, o termo de consentimento informado deve ser específico. O termo de Uhum. consentimento informado de forma genérica, ele não serve para cumprir esse dever. Entendo. Porque o juiz não vai entender que o paciente foi avisado sobre os riscos daquele procedimento especificamente que está se tratando. Então, Certo. o ideal é que tenha um específico para cada Para procedimento. cada tipo de procedimento. Exatamente. E que seja enriquecido, talvez, com a experiência do profissional, algumas coisas que já lhe aconteceram, né? E com peculiaridades do paciente que possam, eventualmente, interferir no resultado daquele procedimento. Condições orgânicas, como sabe, diabetes, por exemplo, né? Uhum. Então, de forma específica, detalhada e em termos que o paciente possa compreender. Porque Uhum. se ele for cheio de termos técnicos, o juiz também pode entender que o paciente não tinha como ter acesso perfeitamente ao conteúdo daquela informação. Né? Sim, exato. É. É, bom, Importante que o termo de consentimento informado tenha pelo menos os riscos mais graves e os mais frequentes. Porque muitos médicos nos dizem, é verdade, bom, mas se eu for colocar todos os riscos de cada procedimento num termo, ele vai virar um livro. sim. Mas, bom, não é É, esse o caso. Mas o fato é claro. que em cada processo o juiz vai procurar, naquele caso, se o que aconteceu estava contemplado no termo de consentimento informado. Perfeito. Isso mesmo. Então, assim, além dessa questão aí descritiva, né, de prontuário médico, de termo de consentimento, a relação médico-paciente, né, doutor Diego, é extremamente, né, é fundamental para que se tenha, para que se evite esse tipo de situação desagradável. E a gente sabe, uma vez que acontece uma complicação e as complicações estão descritas e, né, não estamos livres delas, muitas vezes, por exemplo, uma infecção numa cirurgia é uma coisa que muitas independe do ato médico, independe da perícia médica, pois muitas vezes é uma questão individual do paciente, uma maior chance de infecção. Tem que ser, pode acontecer e não é culpa, obviamente, do médico, nem do paciente, mas são fatalidades que podem acontecer. Muitas vezes os juízes interpretam, né, as coisas. Infecção é uma coisa que muitas vezes é interpretado como erro médico e não é. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? Que uma vez que teve uma infecção, tem que tratar muito bem o paciente, ter uma ótima relação com o paciente. A gente tem que sempre ficar atendendo esse paciente solicitamente para que, né, não aconteçam essas situações desagradáveis. Não. Então, essa questão da relação médico-paciente é fundamental, né? Tu concordas comigo? Bom, Com certeza. eu gostaria de saber de ti em relação assim, ó, por exemplo, o paciente acontece uma situação que acontece uma complicação e o paciente começa a te ameaçar de alguma forma, né? Já aconteceu com colegas de receberem muitas ameaças de pacientes por WhatsApp, né? Ameaças até mesmo graves. O que o médico deve, como o médico deve proceder numa situação dessas, em que não é uma questão de processo médico, né? O paciente não está te processando, o paciente está desagradado por alguma situação, e daí você começa a receber. Tem como registrar essas questões? Isso pode depois ser utilizado de alguma forma? Bom, essa questão
de quando a relação médico-paciente começa a azedar, digamos assim, Uhum. a gente vê que o paciente começa a ter uma segunda intenção, inicialmente talvez um pouco velada, depois nem tanto, depois expressa e muitas vezes até beirando a ameaça ou chegando mesmo às vias da ameaça, né? Uhum. É uma situação que o médico tem que observar muito bem, tá? Porque ela pode acontecer de várias formas. Em primeiro lugar, tem pacientes que vão até o consultório, né? E durante a consulta começam a expor esse tipo de inconformidade e começam a insinuar, Uhum. né, que talvez fosse o caso do médico devolver o dinheiro da cirurgia ou pagar um novo procedimento, né? E Uhum. isso pode pegar o médico de surpresa. Uhum. E o pior é que nessas situações, eventualmente o paciente pode estar gravando a conversa, Uhum. assim como pode estar gravando uma conversa telefônica. Então, o médico tem que ter um radar muito ligado, muito alerta em relação a isso e ver que quando essa situação acontece é porque realmente a relação médico-paciente está muito prejudicada Uhum. e ele deve manter a calma e de maneira nenhuma assumir qualquer tipo de culpa, né? Certo. Mesmo que eventualmente ele tenha essa sensação naquele momento, porque isso é uma coisa humana, né? Uhum. Se o paciente pega o médico num momento difícil, enfim, num dia ruim, eventualmente as pessoas reagem cada uma do seu jeito. É Sim. muito importante o médico não assumir nenhum tipo de culpa, falar o Uhum. mínimo possível, apenas reiterar Uhum. que o atendimento médico foi correto, né? E encerrar essa consulta ou essa conversa o mais breve possível. Porque Uhum. essas gravações que eventualmente estão sendo feitas, muito provavelmente o paciente vai conseguir utilizar na justiça. Tem vários precedentes, inclusive do Supremo, a favor da chamada gravação ambiental. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? E procurar imediatamente o seu advogado, porque aí já é não é mais uma questão que o médico queira tratar. Isso é uma Certo. questão que ele deve entregar para o seu advogado. Pelas redes sociais que a senhora Uhum. falou, Uhum. bom, aí acho que é mais grave ainda, porque hoje em dia o WhatsApp, por exemplo, faz tempo já que o WhatsApp virou prova em processo judicial. Uhum. Pessoas vão até o tabelionato, fazem a chamada ata notarial, que é uma Uhum. impressão da conversa de WhatsApp no telefone de alguém, e tem sido considerado como prova, sim, em processos judiciais. Então, a nossa orientação é não entrar em discussão com o paciente por redes sociais, né? Sim, não, jamais. não responder de nenhuma forma por redes sociais, Uhum. tá? De nenhuma Uhum. forma. E, de novo, procurar o seu advogado, porque aí já é uma Uhum. questão que deve ser tratada pelo advogado. Claro que se for ameaça, dependendo do tom, aí é uma coisa que o advogado pode ajudar a interpretar, talvez seja o caso de fazer um boletim de ocorrência de ameaça, Uhum. mas não entrar em discussão com o paciente por nenhuma dessas formas. E, em hipótese nenhuma, fazer favores, né? Como, por Uhum. exemplo, devolver o dinheiro da consulta, devolver o dinheiro do procedimento, e Aham. propor, eu vou indicar um amigo meu para fazer uma correção. Não, Aham. porque qualquer uma dessas atitudes pode ser interpretada no futuro como uma assunção de culpa por parte do médico. Se o médico quiser fazer um acordo com o paciente, tem formas de fazer isso. Nós, quando o médico nos apresenta uma situação como essa, costumamos fazer um acordo em tabelionato por instrumento público, o que Uhum. não impede que o paciente entre na justiça depois, né? Uhum. Mas, estatisticamente, a grande maioria das pessoas que fazem esse acordo não entram na justiça, e se entrarem, já consta no acordo uma série de Já itens havia sido feito um acordo, entendo. muito importantes, exatamente. Então, assim, é interessante que os colegas que estão nos assistindo saibam que o Dr. Diego, ele, uma vez que está de parceiro da Sorrigues, eles podem atuar, né, Dr. Diego, em Sim, questões jurídicas pessoais, né, dos médicos, né, e pessoais e profissionais, né, com proporcionando para nós sócios valores, né, específicos para quem é sócio da Sorrigues, né? é verdade.
Nunca se sabe, né? Nós, principalmente aquele médico que opera bastante, fica mais sujeito. Aí vem uma pergunta que eu tenho para te fazer, que é uma pergunta que muitas vezes surge nossas redes aí de WhatsApp da sociedade, que é a seguinte: o médico, ele deve ter um seguro de defesa profissional, para defesa profissional ou não, né? Isso é fomentar processos médicos ou não? Ou o médico precisa, uma vez que está exercendo a profissão, está sujeito, existe o risco, existe um patrimônio que deve ser defendido pessoal, que não se quer que nenhuma hora dessas venha a ser depredado, né? Então, qual é a sua opinião, doutor Diego, em relação a seguro profissional? Ó, a doutora Fabiana Buffet está fazendo a mesma pergunta aqui. Eu vi. Bom, vou começar pela resposta, tá? Na nossa opinião, o seguro profissional de responsabilidade civil é uma boa ideia. Nós achamos que é bom ter o seguro de responsabilidade profissional. Tá? Por muito tempo foi considerado, né, que o seguro poderia estimular a existência, vamos dizer assim, a indústria dos processos de erro médico. Na verdade, faz algum tempo que os seguros de responsabilidade civil se disseminaram no país, eles já estão sendo usados. Boa parte das defesas que nós fazemos são defesas em casos que tem seguro. Tá? E nós nunca notamos, não existe nenhum estudo, nenhum dado mencionando o surgimento do seguro com o aumento do número de processos. Na verdade, esses processos têm sido muito frequentes e têm aumentado a quantidade de processos ativos ao longo do tempo, com ou sem seguro. Né? É uma hipótese, é uma cogitação que a existência de seguro possa criar nas pessoas uma expectativa de que se tem seguro é mais fácil, vou entrar para... Só que, pela mesma razão, as pessoas incluem, pela mesma razão, a razão de facilitar a vitória e receber dinheiro no final do processo, as pessoas incluem os hospitais, inclui o Estado, a União, o município, enfim... Eu não vejo como estabelecer, e acho que nunca ninguém vai conseguir estabelecer uma relação direta da existência versus a quantidade de processos de alegação de má prática. É uma cogitação muito abstrata, do meu ponto de vista. É plausível, mas é abstrata. Por outro lado, e aí olhando a coisa de um ponto de vista individual, infelizmente o risco do processo hoje, infelizmente, está disseminado na classe médica. Eu brinco de vez em quando, parece que virou quase um risco ocupacional. Né? E é um risco que não escolhe mais o bom e o mau profissional. Nós temos processos, a gente vê processos em que eminentes professores e preceptores de serviços renomados estão sofrendo processos injustos. Sem nenhum fundamento. Então, digamos assim, não existe mais não existe nenhuma justiça na seleção desses processos. Eles pegam o bom e o mau profissional. E a pessoa sendo processada, por mais que o médico tenha a sua documentação completa, um prontuário completo, termo de consentimento informado, fundamento na defesa, não existe garantia de resultado no processo. Se a pessoa sofreu o processo, sempre tem o risco dela ser condenada. Até terminar o processo, existe o risco do réu ser condenado no processo. O que o advogado pode estabelecer é um prognóstico. Olha, pela minha experiência, com esse prontuário, com esse termo de consentimento, com esse fundamento técnico da defesa que eu consegui compreender, eu sou leigo, então acho que o juiz, que é leigo em medicina, também vai conseguir entender. Do meu ponto de vista, o prognóstico nesse processo é bom. Mas eu não posso garantir que a pessoa não vai sofrer uma condenação. Então, se o risco de sofrer o processo está presente, e em sofrendo o processo, o risco de perder o processo existe, como advogado não tem como contraindicar o seguro, entende? Porque o médico está correndo risco, então eu acho que deve fazer o seguro.
né? Uhum. Uma contingência, por exemplo, eu vi com uma pergunta que a doutora Márcia fez ali no chat, né? Se o Uhum. hospital perde o prontuário, como é que o médico vai Isso. se defender? Bom, acontece. A gente tem casos de hospitais que foram incendiados, hospitais que foram inundados, hospitais que quebraram e fecharam, Sim. né? E os prontuários não se tem mais acesso a eles. E nunca se sabe como é que vai terminar um processo com a falta da informação fundamental médica. Nunca se sabe como é que isso vai repercutir no final na defesa do médico. É claro que a gente sempre alega que o guardião do prontuário é o hospital e o Uhum. médico não pode ser penalizado por isso. Mas eu não tenho como garantir que o juiz, sem compreender o fenômeno médico de uma forma global, possa compreender o meu ponto de vista e me dar razão no processo. Então, infelizmente, a defesa do médico, quando o hospital não encontra o prontuário, é dizer que a culpa é do hospital e tentar provar por outros meios o seu fundamento técnico, mas não há garantia. Agora, voltando ao assunto do seguro, tem uma Uhum. coisa importante, quer dizer, tem alguns limites à questão do seguro. Primeiro deles, algumas seguradoras, elas querem impor que se a senhora tem um seguro, a senhora vai ter que utilizar o jurídico da seguradora. Tá? Uhum. E o jurídico da seguradora é o mesmo jurídico que lida com acidente de carro, lida com seguro de vida, né? Uhum. Não é um jurídico especializado, né? Não Aham. é um jurídico que vai compreender assim, o que é um ceratocônio, que vai compreender o glaucoma, Uhum. né? Enfim, que vai compreender especificamente fatos da defesa médica que nós vimos compreendendo há muito tempo. Tá? Uhum. Então, acho que o interessante é uma companhia, um seguro, escolher um seguro onde pelo menos o médico possa ter liberdade de escolher o seu jurídico de confiança, né? O outro Importante. aspecto importante do seguro é que ele protege o risco patrimonial Uhum. possível, né? Ele não tem nada a ver com os processos do Conselho Regional de Medicina e também não tem nenhuma Sim. proteção contra o direito penal, né? Então, Sim. ele tem o limite dele seguro, o limite de valor dele seguro e na área civil. Na área civil. Perfeito. Isso. Muito bem. Mudando de assunto, doutor Diego, nós estamos aqui fazendo essa live numa rede social, no Instagram, e os médicos hoje em dia estão bem expostos já, né? Fazendo publicidade, colocando as suas clínicas, os seus perfis profissionais nas redes sociais. Semana passada nós fizemos uma live com o Sim. Christian, que é diretor da MCS, que é quem faz as mídias sociais da Sorrigues. Durante a live, nós perguntamos a ele, surgiram essas dúvidas, o que o médico pode postar, o que não pode postar, como o médico deve se comportar dentro da lei nas redes sociais. Né? A gente sabe que é proibido ao médico postar qualquer foto de paciente, expor a imagem do paciente, mesmo que o paciente autorize, né? Em rede social. Né? Mas no caso da oftalmologia, depois colegas me perguntaram após a live, mas no caso da oftalmologia, em que a foto é lá de dentro do olho, que não vai conseguir identificar o paciente, é possível postar esse tipo de foto ou não? Ou mesmo assim, fotos assim só são possíveis em artigos científicos e com autorização do paciente? O senhor nos conta a respeito da publicidade médica? Bom, eu vou começar por essa última pergunta, que acho que provavelmente é uma dúvida importante, né? Uhum. Tem a resolução 1974 de 2011 do CREMERS, trata disso, né? E no artigo 10, ela coloca especificamente que foto de paciente só em trabalho científico e com autorização do paciente. Uhum. Então, eu acho que essa é a linha de segurança que Uhum. o médico deve assumir em relação a esse assunto. Eu acho que não se deve colocar foto de paciente em nenhuma outra hipótese que não seja essa, ou seja, trabalho científico e com autorização do paciente, quando a imagem do paciente não seja imprescindível. Esse é o teor do artigo, né?
Uhum. Na verdade, essa resolução, ela não é sozinha no Tratado da Publicidade Médica, né? O Código de Ética Médica tem um capítulo sobre publicidade médica, né? Uhum. E depois tem várias resoluções mais antigas, essa é a mais recente, e depois foi modificada em 2015 pela resolução 2126 de 2015 do Conselho Federal de Medicina. Acho que a gente pode começar pela análise do Código de Ética Médica, pensando no que o médico pode fazer. Tá? Certo. O que pode? Qual é o critério? Fazer publicidade, digamos assim, com caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade. Uhum. Do que nós estamos falando? Produção de conteúdo. Uhum. Da tão propalada produção de conteúdo nas redes sociais. Informação. Uhum. Informação. Informação relevante. Informação relevante para a comunidade. Caráter informativo. Tá? Não só em redes sociais, mas também em entrevistas, artigos, manifestações em jornais, televisão. O tom da manifestação médica sempre deverá ser de caráter exclusivo de esclarecimento e educação da sociedade. Certo. Nos anúncios médicos deve constar, eu sei que foi dito na live semana passada, mas como nós estamos tratando do assunto, eu vou reiterar. O nome, número da inscrição no CRM, o estado que o médico está inscrito, o RQE, o requerimento de qualificação de especialidade, se ele for especialista. Né? Essas numerações, esses registros devem aparecer lá na página inicial do médico, né? Na bio. Ali já deve constar todos esses dados de CRM, obrigatoriamente, e RQE da especialidade. Porque muitas pessoas anunciam especialidades que de fato não possuem, não fizeram treinamento para tal. Então, é importante esse registro do RQE. Né? Exatamente. Anúncios, né? Não só no caso do Instagram, tem a bio, né? Mas ainda temos mídia impressa, né? Tem outro tipo de anúncio. Então, cada mídia vai ter o seu espaço para colocar essas informações. Na verdade, o que a legislação médica quer é dissociar a imagem do médico da imagem comercial. Você entende? Quer dizer assim, dos princípios éticos de orientação, a publicidade médica deve obedecer a princípios éticos de orientação educativa, não sendo comparável à publicidade de produtos e práticas meramente comerciais. Sim. Esse é o médico, então, ele não pode anunciar, por exemplo, um equipamento novo. Na verdade, ele pode anunciar o equipamento, mas ele não pode prometer resultados em relação a técnicas cirúrgicas, equipamentos. Tô certa, doutor Diego? É assim? Não tem vedação que ele anuncie um equipamento novo. O que ele não pode é dizer que só ele tem aquele equipamento. E prometer algum tipo de resultado em relação ao equipamento, até onde eu sei. Também não pode prometer resultado. Não. Né? Aliás, eu vou abrir um parênteses aí, porque na questão da promessa de resultado tem um problema associado, né? Que é a relevância que isso pode ter num futuro processo judicial, se o médico promete resultado na mídia. Né? Normalmente, fora procedimentos estéticos, como cirurgia plástica estética, enfim, e até se sabe que dentro da oftalmologia também existem procedimentos estéticos. Né? Sim. Nos procedimentos estéticos, a obrigação do médico é uma obrigação de resultado. Né? Ou seja, se alguma coisa der errado e tiver um processo, o médico tem que provar no processo que aquilo que deu errado não é responsabilidade dele, não estava sob o seu domínio, e mais, o paciente foi avisado. Aí o termo de consentimento informado, porque o paciente poderia optar por não fazer o procedimento, né, ao invés de se submeter ao risco. Fora, hoje em dia, a área estética, na jurisprudência, os outros procedimentos médicos são tidos como obrigação de meio, ou seja, a obrigação do médico não é alcançar o resultado, mas é envidar os melhores esforços
né, utilizar todos os meios e conhecimentos aceitos e disponíveis em prol do paciente, de acordo com o estado atual da arte e ciência médica. Agora, se o médico promete o resultado para o paciente, ele transforma uma obrigação de meio numa obrigação de resultado porque ele prometeu. E se ele promete na mídia, com muito mais razão, esse paciente vai utilizar essa mídia no processo. Oh, o doutor me disse que o procedimento é tranquilo, que tinha um resultado. Então, sim, o médico não tem interesse, tem que tomar muito cuidado. E é vedado por essa resolução que eu disse. Né? Agora, quanto a anunciar um equipamento novo, eu não vejo problema. Só não pode dizer, só eu tenho esse equipamento, os outros não têm. Isso não pode. Né? Claro. Tudo que chegar perto da autopromoção, não pode. E eu sei que muitas coisas vão ficar numa linha tênue de interpretação. Né? Como sempre. Claro. Muitas coisas estão na zona gris e nós temos que conviver com isso. Até mesmo porque na área da saúde, né, doutor Diego? Não sei se o senhor concorda comigo. Todas as outras atividades profissionais da área da saúde estão autorizadas, né? Mesmo dentistas, que são tão próximos dos médicos, né? Entre outros, estão autorizados. Não existe essa proibição. A proibição é para os médicos, né? Enfim, só nos resta respeitar, né? E tentar seguir da melhor maneira possível, mas não deixando também, né, de usar dessas ferramentas que são tão importantes hoje em dia para a gente divulgar o nosso trabalho, né? Sim. Então, bom, eu acho que a gente ainda tem tempo para conversar dois assuntos bem importantes que a sociedade vem tratando com o Dr. Diego, tá? Sim. Um desses assuntos é a questão da optometria. Doutor Diego, como está a questão da optometria atualmente no nosso estado? Nós sabemos que nós temos muitas representações. O Rio Grande do Sul, em 2019, teve ali como primeiro lugar no Brasil em número de representações pelo CBO. Né? Claro que nós sabemos que isso não quer dizer que o Rio Grande do Sul tenha mais atuação de optometrista. Talvez nós estamos atuando mais contra, né, essa questão. E por isso temos mais representações. Mas, enfim, empatamos com São Paulo em alguns meses e estivemos em primeiro lugar em outros. Isso é uma questão preocupante. Como presidente da sociedade, nós da diretoria da Sorrigues, nós recebemos muitas reclamações dos colegas, principalmente do interior, da atuação dessas pessoas, que nós sabemos que ainda é de forma irregular. O que é o medo? O nosso medo como médicos e, portanto, preocupados com a saúde da população, é que as pessoas não informadas achem que estão consultando com o médico e que daí, naquele momento, vão também fazer prevenção de doenças que levam à cegueira. O que nós sabemos que isso não vai acontecer, porque esse profissional não tem habilidade, formação técnica para isso. É uma pessoa que está lá, né, tentando prescrever um óculos, que, na nossa opinião, também não vai ser feito adequadamente, uma vez que para a prescrição do óculos precisa um exame completo oftalmológico, porque as doenças não são dissociadas, né? Não tem como prescrever um óculos sem saber se tem catarata, sem saber se tem retinopatia diabética, sem saber se tem miopia progressiva, sem saber se tem diabetes compensada, enfim, N questões que alteram a prescrição de um óculos. Como é que está essa situação e o que a Sorrigues, então, tem feito e como é que nós temos atuado? Eu gostaria que o senhor explicasse. Bom, vou começar por uma notícia boa, né? Que no país a posição do Superior Tribunal de Justiça é maciçamente a favor da oftalmologia nessa questão. Tá? O STJ entende que os nossos famosos decretos de 1932 e 1934 estão vigentes e que os optometristas não podem exercer atos privativos do médico oftalmologista, né? Ou seja, atender pacientes e prescrever óculos. Infelizmente, nós não vivemos num país em que todo o poder judiciário funciona de forma coerente. Não é porque o STJ decidiu dessa forma que todos os tribunais abaixo dele vão seguir essa orientação. Então, cada juiz julga conforme a sua consciência.
né? E Uhum. isso cria dificuldades tanto nas batalhas no Poder Judiciário, quanto nas batalhas que se tem no setor administrativo, como, por exemplo, em discussões junto à Procuradoria do Estado, né, que infelizmente ainda tem mantido Uhum. uma posição vamos dizer assim, de se omitir em relação ao problema e não tomar uma atitude severa em relação aos optometristas, porque tem outro entendimento, né? E diversas prefeituras no interior do estado também, né? Se vê que Uhum. algumas prefeituras chegam, poucas, mas algumas prefeituras chegam ao ponto de até indicar paciente para optometrista, né? Como a gente tem visto em alguns casos extremos aí. Uhum. E nós assumimos, né, não há muito tempo, na Sorrigues, e temos trabalhado intensamente na orientação dos associados de como proceder a essas denúncias. Uhum. E eu reitero, os associados devem encaminhar as denúncias para a Sorrigues, e a Sorrigues vai reencaminhar essas denúncias para o CREMERS, para o CIMERS, para o CBO, que são entidades que já têm, né, assumido essas batalhas de uma forma sistemática. Nós também, mas eu senti uma determinada necessidade de os associados da Sorrigs terem um retorno mais efetivo a respeito dessas denúncias, e por isso estamos diligenciando junto a essas entidades para ter um mapeamento dessas questões, estabelecer um sistema de retorno para os associados e para a diretoria a respeito desses fatos, né? Uhum. Então, é uma batalha muito séria, né? Acho que é importante ver que nessa altura já é uma batalha quase centenária, né? Uhum. Porque nós temos decretos de 1932, certamente regulando uma situação que começou alguns anos antes dele, né? Uhum. Então, mas é uma batalha que nós estamos travando, né? Na medida da nossa possibilidade, e sempre cientes de que, infelizmente, tem sempre um componente político atrás dessa discussão, né, Uhum. que eventualmente, conforme a orientação de quem está numa determinada posição, pode ter a tendência de proteger um determinado lado, né? Certo. E essas são as dificuldades que a gente enfrenta quando lida numa situação como essa, que mesmo o Tribunal Superior tendo uma orientação, não significa que quem está abaixo dele vai necessariamente seguir essa orientação, certo? Uhum. Exatamente. Bom, essa é uma questão que, como acabaste de comentar, é centenária. Nós estamos atuando em relação à optometria dentro das nossas possibilidades. A Sorrigues ainda é uma sociedade jovem, né? E nós contamos com o apoio dos colegas. Quanto mais sócios, colegas estiverem conosco, né, participando da sociedade efetivamente, nos ajudando nessas questões, muito mais vitórias conseguiremos em relação à optometria, né, doutor Diego? Sim. Uma outra questão que temos também levantado junto à sociedade, que agora atualmente, recentemente conseguimos uma certa vitória, digamos assim, junto à Unimed, é em relação à telemedicina. O doutor Diego executou para nós recentemente um ofício que foi entregue à Unimed, e depois desse ofício nós realizamos uma reunião com a direção da Unimed, junto com outras especialidades médicas, com o intuito de rever a questão dos honorários e entre outras várias questões que nós não estávamos de acordo na normativa da telemedicina deliberada pela Unimed recentemente. Conseguimos reverter a questão dos honorários médicos. Como é que está essa questão da telemedicina? Qual é a sua opinião em relação a isso? Como o médico deve se portar? O senhor acha que é aconselhável participarmos da telemedicina, executarmos telemedicina com os nossos pacientes? E se formos fazer, quais são as atitudes que devemos tomar, né? Por exemplo, a questão do prontuário. O senhor comentou no início da live que a descrição de tudo no prontuário é extremamente importante. Como fazer isso sendo telemedicina, né? Como devemos
portar em relação a fazer diagnóstico ou prescrições médicas, uma vez que nós não temos não temos como examinar os pacientes efetivamente, porque se trata apenas de uma conversa, né, online. Qual é a sua opinião, doutor? Temos mais uns minutos, podemos falar sobre esse assunto. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu acho que se precisa de exame físico, não pode ser atendido por telemedicina. É bem simples. Se precisa de exame físico, anamnese, é muito arriscado o médico atender por telemedicina, porque tem coisas que evidentemente só vão se revelar no exame físico presencial. Então, eu acho muito arriscado. Na verdade, nós sabemos que existem interesses muito grandes por trás de todo o esquema da telemedicina, interesses financeiros, inclusive. Das operadoras, né? Tendo vender uma coisa como se fosse uma facilidade para o paciente, não sair de casa e consultar, mas perigosa ao mesmo tempo. Como se isso fosse uma vantagem, né? Mas como é que o médico vai prescrever sem ter certeza do que está acontecendo, né? Mesmo quando o paciente, vamos dizer, vamos conceder, o paciente fez um procedimento e ele manda um WhatsApp, ou liga para a senhora dizendo que ele não está respondendo bem à medicação, ou então ele está com muita dor. Eventualmente, a senhora pode entender que, bom, já viu o paciente, já sabe o quadro dele, é só mexer no medicamento, é só acrescentar alguma prescrição para dor. Ótimo que o conselho, que o Cremers tenha estabelecido uma forma, um sistema eletrônico pelo qual os médicos podem enviar receitas eletrônicas, né? O nosso Cremers muito ativo. E então, em alguns casos, a critério do médico, acho possível. Mas, na maior parte dos casos, se nunca viu o paciente, eu não entendo como ele possa atender à distância sem fazer o exame físico. Eu acho muito arriscado, né? A doutora tem razão, isso está sendo vendido como se fosse uma coisa permanente, quando, na verdade, a normativa oficial federal é só para o período da pandemia do novo coronavírus, né? E depois da pandemia é que nós vamos saber como se comportar essa questão, como é que os órgãos públicos e as entidades médicas vão conduzir essa questão quando tudo voltar à suposta normalidade. Nós, da sociedade, temos aconselhado os colegas que na oftalmologia usem, se forem usar a telemedicina, apenas para orientação, né? No sentido de, por exemplo, exatamente, o paciente já foi examinado, ficou com alguma dúvida em relação ao tratamento. Aquilo que nós já fazemos no WhatsApp no dia a dia, né, doutor Diego? Cansamos de fazer no nosso dia a dia, no final de semana, à noite ou durante o trabalho, responder dúvidas de paciente. Então, que essas dúvidas possam ser respondidas pela teleconsulta, sem problemas. Mas, nesse sentido, dúvida de paciente ou então avaliação de um exame, né? O paciente realizou um exame e só quer mostrar o resultado, nesse sentido. De resto, é extremamente perigoso mesmo, estamos nos expondo, né? E prescrever à distância é muito complicado. Eu acho, com certeza. Foi muito bom termos atuado, a atuação do Dr. Diego foi excelente agora junto à Unimed, né? Nos ajudou a esclarecer essa questão, nos ajudou a nos posicionarmos em relação a essa questão. Muitas outras questões estão sendo discutidas lá dentro ainda, como, por exemplo, eles exigem que use a plataforma deles para fazer o atendimento, e nós queremos ter a liberdade de usar outras plataformas, até por questão do sigilo médico. E tem o problema da agenda também, né? A questão da agenda, porque a Unimed que vai... Estou citando a Unimed, mas não sei se outras operadoras não vão também exigir dessa forma, que pretende... A Unimed que pretende agendar e o médico tem que se disponibilizar, tá? Né? Disponibilizar alguns horários da sua semana para que a Unimed agende. Esse tipo de questão nós estamos revendo, tentando reverter, para o médico ter a liberdade de incluir aquele paciente na sua agenda normal, né, do seu consultório, sem precisar interferência de agendamento através da Unimed.
enfim, horários de atendimento também, todas essas questões. A atuação do Dr. Diego junto conosco na Sorrigs tem sido fundamental. Eu te agradeço, né, a tua disponibilidade, sempre muito, muito rápido, né, em responder as questões, Obrigado. que são inúmeras, né, Dr. Diego? Eu Verdade. incomodo bastante ele, muitas vezes por dia, Que isso. porque as questões são... É um prazer. São o tempo todo, né? É preciso atuar junto à sociedade, em relação a outras sociedades, em relação ao CREMERS, em relação ao Sindicato Médico. São N questões que aparecem em relação ao Ministério Público no dia a dia e que o Dr. Diego tem dado um apoio fundamental. Então, eu gostaria muito que, através dessa live, os colegas conhecessem o trabalho do Dr. Diego, que saibam que nós temos essa parceria do escritório dele, que pode ajudar vocês em questões tanto profissionais como pessoais, né, na área dele. E eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje também no feriado, conversando conosco e esclarecendo essas dúvidas todas tão importantes, né? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui assistindo conosco, né? E eu gostaria, doutor Diego, gostaria de falar algumas palavras finais. Eu gostaria de agradecer a confiança que a Sorrigs e essa diretoria tem depositado no nosso trabalho, né? Agradecer a oportunidade, né, de conversar sobre esses assuntos tão importantes aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para focar, quem sabe, em alguns outros assuntos. E foi um prazer estar aqui conversando com a senhora. Muito obrigado. Prazer foi todo nosso. Muito obrigada e boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.